Estudantes da Bíblia, hoje eu quero tratar de um tema que é de extrema importância para os nossos estudos da Palavra de Deus. Eu vou falar sobre hermenêutica. Então, sem mais demora, roda a vinheta e vamos para a aula. Há um versículo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, que diz o seguinte: tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Agora, isso não significa que nós podemos pegar qualquer texto da Bíblia, do Antigo ou do Novo Testamento, e fazer uma interpretação qualquer e tirar a conclusão que nós quisermos da maneira que nós quisermos. Para fazermos uma leitura correta, adequada da Palavra de Deus, existem princípios, existem regras que nós temos que aplicar nos nossos estudos para tirar o máximo proveito do texto bíblico. É nessa área de regras e princípios de interpretação que atua a hermenêutica. Então, nessa primeira aula, eu quero fazer uma introdução ao tema hermenêutica. Eu vou mostrar quais são os dois principais modos de interpretação que os crentes de todo o mundo adotam, quais são as diferenças entre eles e qual, na minha opinião, é a maneira correta de se interpretar a palavra de Deus. Mas antes, eu peço a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que se inscreva, que curta o vídeo se ele foi bênção na sua vida e ative o sininho. Essas coisas para nós são muito importantes, fazem uma enorme diferença e são importantes para você também, para que você, assim que publicarmos um vídeo novo, logo receba a notificação. Então vamos lá para a tela, para a gente verificar com mais detalhes esse assunto hermenêutica. Mas antes de falarmos de hermenêutica, precisamos tratar de profecias messiânicas. E por que vamos falar primeiro de profecias messiânicas? Porque muitos dos erros de interpretação estão exatamente nas profecias. Muita gente erra a interpretação das profecias, então precisamos falar sobre elas primeiro. O que são profecias messiânicas? São textos do Antigo e Novo Testamentos que tratam das identificações do Messias Redentor. Textos bíblicos que falam da genealogia do Messias, seu local de nascimento, sua personalidade, seus atributos, etc. São os textos bíblicos através dos quais o Messias se torna conhecido e reconhecido. Todos nós, por exemplo, temos identificações. Nossas impressões digitais são identificações. Através delas, nós nos tornamos conhecidos, porque não há outra pessoa no mundo que tenha uma impressão digital como a sua ou como a minha. Então podemos dizer que as profecias são as impressões digitais deixadas pelo Messias ao longo de toda a Escritura. Quais são as características da revelação profética? Há 5 características. Primeiro, as profecias são progressivas, acumulativas, seletivas, limitadas e literais. Vamos ver o que significa cada uma dessas características. Primeiro, progressiva. Significa que as profecias começam no Gênesis, no caso Gênesis 3 e 15, a primeira profecia, e avança por todos os livros da Bíblia. Começa no Gênesis, vai progredindo por todos os livros da Bíblia até chegar no Apocalipse. Acumulativa. Isso significa que a informação de uma profecia soma-se à informação da profecia seguinte. Então nós temos aqui a primeira profecia, o Messias será descendente da mulher. Isso é Gênesis 3 e 15. A outra profecia está em Gênesis 9. Diz que o Messias será descendente de Sem, um dos 3 filhos de Noé. Essa informação de Gênesis 9 não anulou a informação de Gênesis 3, ela se somou. Então o Messias será descendente da mulher e também descendente de Sem, e assim vai progredindo, também descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó e assim por diante. Terceiro, seletiva. E ao dizermos que as profecias são seletivas, estamos afirmando que as profecias selecionam pessoas, lugares, eventos, etc. Vamos a um exemplo. Abraão, nós sabemos, teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Dos 2, qual Deus selecionou para que dele viesse o Messias? Isaac. Isaac também teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Desses 2, Deus selecionou quem? Jacó, para que de Jacó viesse o Messias. Já Jacó teve 12 filhos. Dos 12, Deus selecionou quem? Judá. Gênesis 49, o cetro não se arredará de Judá. Então o Messias é descendente de Judá. Ele é rei da tribo de Judá. De todas as cidades de Israel, qual Deus selecionou para que nela nascesse o Messias? Belém.
de acordo com Miqueias 5, e tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Quarto, limitada. Significa que as profecias são limitadas quanto ao tempo, ou seja, a revelação profética é para um tempo determinado, que pode ser agora ou lá para frente. Também as profecias são limitadas quanto ao destinatário. A revelação profética é feita para um ou mais destinatários definidos. Vamos a alguns exemplos aqui. Primeiro, limitada quanto ao tempo. Daniel capítulo 9. Essa profecia ela é de vital importância até para entendermos a escatologia. Quem não conhece Daniel 9 ou quem entende errado Daniel 9, não tem a chave que abre o cadeado do entendimento escatológico. É uma profecia de vital importância, conhecida como a profecia das 70 semanas. E nela afirma-se que o Messias aparecerá antes. Percebeu que há um tempo determinado aí? Antes da destruição do segundo templo, que aconteceu no ano 70, o Messias tinha que aparecer. É o que a profecia ensina. Agora, limitada quanto ao destinatário, Zacarias 12 e 10. A Bíblia diz ali, e verão a mim, é o Senhor Jesus que está dizendo, e verão a mim a quem traspassaram. É uma profecia limitada quanto ao destinatário. Ela ensina que o Messias vai ser reconhecido por aqueles que o traspassaram. Essa profecia vai se cumprir ali no final da tribulação para a entrada no reino, quando Jesus volta com seus exércitos para destruir o anticristo e reinar sobre toda a terra. Quinto, literal. Significa que as profecias consideram o sentido exato e comum de cada palavra, a maneira pela qual ela foi usada na época daquele que escreveu a profecia. Vamos a um exemplo disto. Isaías 7 e 14, uma profecia bastante conhecida. Ela ensina que o Messias iria nascer de uma virgem e seria chamado de Emanuel. Lá no Evangelho de Mateus, nós vemos que a Bíblia diz que Maria estava grávida. E José, receoso por receber Maria como sua esposa, por ela estar grávida, recebeu a visita de um anjo do Senhor. E ali nós lemos que o anjo do Senhor encontrou-se com José, dizendo que não temesse receber Maria como sua esposa, por ela estar grávida. E o anjo diz o seguinte para José: ora, tudo isto, o fato de Maria estar grávida, aconteceu para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E ele vai citar Isaías 7,14, exatamente como estava registrado. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora vamos entrar em hermenêutica. Hermenêutica é a ciência de interpretação das Escrituras, com o objetivo de treinar o estudante da Bíblia nos métodos de exegese, que significa tirar o sentido do texto. Então, a hermenêutica é a ciência que vai nos dar as ferramentas que nós precisamos para tirar o sentido do texto bíblico que estamos lendo. Todas as heresias e desvios doutrinários que nós vemos aí fora, em vários lugares, em várias igrejas, todas estas heresias, todos esses desvios surgem por quê? Por causa da ignorância, por não se observar adequadamente os princípios da hermenêutica. Atualmente, as igrejas se dividem em dois métodos de interpretação das Escrituras. Há o método alegórico e o método histórico-gramatical, também conhecido como literal. Vamos ver as diferenças entre os dois. Começando pelo método alegórico. A alegoria é o método de interpretar um texto considerando que o sentido literal, ou seja, o que o texto quer dizer, o que você está vendo ali escrito, fica em segundo plano, dando assim lugar a um sentido mais espiritual, mais profundo. Nesse método, o significado histórico é negado ou desprezado, de modo que as palavras ou os acontecimentos primeiros tenham pouco ou nenhum significado. O propósito do método alegórico não é de interpretar as Escrituras, e sim perverter o verdadeiro sentido delas. O grande perigo do método alegórico, preste atenção nisso, é que o leitor fica à mercê da sua própria imaginação, sendo que o texto bíblico já não tem mais o sentido literal, e sim o leitor dá o sentido que ele quiser ao texto. Percebe o perigo que há nesse método alegórico? Quer dizer, você pega um texto qualquer,
lê da sua maneira e tira a conclusão que você quiser. Eu pego o mesmo texto que você leu, tiro as minhas conclusões da minha maneira, a partir do meu modo de pensar, e assim por diante. Aí é a confusão que nós vemos em tantas igrejas com tantos crentes aí fora, cada um interpretando da sua maneira, cada um lendo o texto bíblico e tirando as suas próprias conclusões do seu jeito. Será que o nosso Deus deixou para nós a sua palavra, para nós a interpretarmos da nossa maneira? O método alegórico dá asas à imaginação, à especulação. O leitor não extrai o sentido do texto, ele insere sentido no texto. A partir do quê? Da sua própria imaginação, do seu próprio pensamento. É o que eu quero que o texto diga. Eu acho que o texto diz isso, então ele diz isso. Eu quero que esse texto diga isso, então ele vai dizer isso. O método alegórico permite uma liberdade ilimitada para a fantasia. Olha o perigo que é você ler um texto e fantasiar o que você quiser. Ele vai dizer o que você quiser, dá asas à imaginação. A única base de exposição do texto bíblico encontra-se onde? Na mente do expositor. Será que é assim que nós devemos interpretar a palavra de Deus? Vamos para o método literal. O método literal de interpretação é o que dá a cada palavra o mesmo sentido básico e exato que teria no uso costumeiro, normal, cotidiano. Interpretar literalmente significa dar a cada palavra o mesmo significado que teria em condições normais de uso, tanto na escrita, na fala ou no pensamento. Olha só comigo. Foi da iniciativa de Deus comunicar sua mensagem para a humanidade. Deus tinha uma mensagem para comunicar com a humanidade. Foi da iniciativa dele comunicar essa mensagem. E para comunicar a sua mensagem de forma que o ser humano a entendesse, o que Deus criou? A linguagem. Dessa maneira, é lógico concluir que Deus, em sua onisciência e grande amor, originou a linguagem de modo que ela fosse suficiente para transmitir à humanidade tudo o que estava em seu coração, sem a necessidade que o homem colocasse sentido nas palavras de Deus. Se Deus tinha uma mensagem para comunicar a nós, e para isso ele criou a linguagem, não é lógico concluir que ele criou algo que é suficiente para que entendamos sua mensagem, sem precisarmos colocar sentido na palavra de Deus? É lógico concluir isso. Deus criou a linguagem. Uma vez criada a linguagem por Deus, ela é suficiente para entendermos sua mensagem. Perceba, não é pôr sentido no texto. A palavra é de Deus, não nossa. E nós não estamos autorizados a colocar sentido nas palavras de Deus. Se ele é o criador da linguagem, então ele a criou de maneira que seja possível entendê-la de modo literal, o que o texto está dizendo. E não eu, da minha própria imaginação, da minha própria vontade, inserir sentido na palavra de Deus. Além disso, deve-se também concluir que Deus usaria a linguagem esperando que a pessoa a entendesse em seu sentido literal, normal e simples. É o que o texto está dizendo. Se a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, o que nós vamos concluir? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Se a Bíblia diz que Jesus morreu por todos, o que nós vamos concluir? Que Jesus morreu por todos. O seu sentido literal, normal, simples. Pensa comigo nos profetas. Quem são os profetas? Os profetas eram chamados boca de Deus, aqueles que anunciavam a palavra de Deus aos homens. Como eles faziam isso? Eles recebiam a mensagem do Senhor. Aí eles chegavam para o povo e falavam assim, olha gente, eu recebi uma mensagem de Deus. Eu vou trazer para vocês o que eu entendi dessa mensagem, tá? Eu vou trazer para vocês a minha opinião. Eu vou trazer para vocês o que eu acho que Deus disse. Eles chegavam para o povo e diziam, assim diz o Senhor. Exatamente como Deus havia falado para os profetas comunicavam a mensagem de Deus para os homens. Da maneira como haviam recebido a mensagem, literalmente. Deus dizia para os profetas, vão e digam assim ao povo de Israel. E eles diziam o quê? Exatamente o que Deus havia falado para eles. Por que faremos diferente agora? Por que colocar sentido na palavra de Deus? Será que ela não é suficiente para entendermos o recado do Senhor? O sentido está no texto, e não na minha imaginação, e não no meu achismo. Portanto, as Escrituras não podem ser consideradas como um exemplo de uso especial da língua
de modo que algum significado mais profundo das palavras deva ser buscado na sua interpretação. Um fortíssimo argumento a favor da interpretação literal das Escrituras é que todas as profecias, sem exceção, por isso nós começamos falando de profecias messiânicas, todas as profecias referentes à primeira vinda, que falam da primeira vinda de Jesus, todas elas se cumpriram literalmente, ou seja, exatamente como haviam sido registradas. Que sentido faria se as profecias da primeira vinda de Jesus terem se cumprido literalmente e as profecias sobre a sua segunda vinda não se cumprirem literalmente? Uma das acusações feitas pelos que adotam o método alegórico contra os que adotam o método literal é que tem versículos na Bíblia, os alegóricos afirmam, que não vai dar para você interpretar literalmente. Por exemplo, no Salmo 137, nós lemos assim, no último versículo: Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. A pessoa lê esse versículo e se assusta. Peraí, quer dizer que eu vou ser feliz se pegar os meus filhos e esmagá-los contra a pedra? Aí os alegóricos usam versículos como esse e dizem, tá vendo? Não dá para interpretar esse versículo literalmente. Dá sim, desde que você respeite as regras de interpretação. E uma delas, nós vamos ver 7 princípios de interpretação na próxima aula, mas só adiantando um desses princípios diz o seguinte: texto fora do contexto vira pretexto. Este versículo do Salmo 137, ele está dentro de um contexto, e eu não posso ignorar o contexto. Se você pegar esse salmo, ele é um salmo pós-exílico. Ele foi escrito depois do exílio babilônico. Então o salmista está escrevendo, falando do tempo que viveu na Babilônia. E ali na Babilônia chorava com saudades da pátria, saudades de Jerusalém, saudades de Sião. E sobre a Babilônia ele diz, feliz aquele que te der a paga, que te retribuir por todo o mal que nos fez. Feliz aquele que pegar teus filhos. Quem? Os babilônios. E esmagá-los contra a pedra, ou seja, feliz aquele que vencer os babilônios. É isso que o texto está dizendo. Bem simples. O que o texto está dizendo, não o que eu acho que o texto está dizendo. Todas as vezes que os escritores do Novo Testamento usaram trechos do Antigo Testamento, sempre o fizeram de maneira literal. Quando os escritores do Novo Testamento pegavam um texto do Antigo Testamento, eles não traziam a opinião deles para escreverem ali. Olha, gente, eu pego esse texto do Antigo Testamento, eu vou aqui escrever o que eu acho desse texto. Não. Eles pegavam o texto do Antigo Testamento, literalmente, e o transcreviam para os seus escritos. O método literal é o único freio sadio e seguro para a imaginação do homem. No método alegórico, a imaginação corre solta. Você lê o texto, conclui o que você quiser, coloca no texto o sentido que você quiser. No método literal, não. Ele freia a imaginação. Ele te coloca dentro de princípios corretos para você tirar o máximo proveito do texto. Deus deixou para nós a sua palavra e ela é suficiente. Não estamos autorizados a colocar sentido na palavra de Deus. A palavra que Deus deixou para nós, ele sendo o criador da linguagem, ele criou a linguagem de maneira suficiente para que a entendamos de maneira literal aquilo que Deus deixou para nós. O sentido não está naquilo que eu acho que o texto está dizendo. O sentido está no próprio texto. Eu, você, nós não precisamos colocar sentido nas palavras de Deus. A palavra de Deus é suficiente. É isso que entende e é assim que se interpreta a Bíblia pelo método literal. É o que o texto diz, não o que eu acho, não o que eu quero. É o que o texto está dizendo. Essa foi a nossa introdução à hermenêutica. Na próxima aula, eu vou trazer 7 princípios de interpretação bíblica. Claro que existem muitos outros, mas esses 7 são fundamentais se quisermos fazer uma leitura e um estudo correto, adequado, tirando o máximo proveito do texto bíblico.